Boa noite, sou o Reverendo Valdo, pastor da Igreja Presbiteriana Hebron, e quero convidar você para um culto muito especial. Especial pela presença de Deus, especial pela palavra de Deus e especial também por estarmos juntos nessa noite, distantes, é verdade, mas juntos em o mesmo Espírito, no Espírito Santo do Senhor, e para buscarmos esse Deus maravilhoso que faz novas todas as coisas. Então convido você agora a fechar os seus olhos e orar. Vamos orar? Senhor, nós concordamos em oração que essa noite é uma noite especial pela Tua presença. E pedimos, Pai amado, que o Senhor aceite o nosso culto, que seja um louvor, uma adoração em espírito e em verdade de todo o nosso coração. Para isso pedimos, perdoa, Pai, os nossos pecados, que são tantos. Nos ajuda a termos os olhos postos no Senhor nesta noite, Pai querido, e nos ajuda também a entender e a ouvir a Tua palavra por louvor da Tua glória. Nós clamamos, mas agradecemos, Pai. Derrama o Teu Espírito, abençoa este culto, a nossa igreja, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus, vamos louvá-lo. Amém. Quero convidar você a ouvir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17.
Lucas 7, 11 ao 17. E diz assim a palavra de Deus. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Até aqui. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, obrigado, Pai querido, por esta noite. Obrigado, Pai amado, por esta pregação, por essa mensagem, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que Teu nome seja glorificado e que possamos entender, Pai amado, a mensagem que vem dos céus para as nossas vidas. Abençoa, Pai, Teu povo, perdoa, Pai, as nossas vidas, glorifica o Teu nome e derrama o Teu Espírito. É a nossa oração, Pai, juntos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã é um novo dia. Veja que frase inspiradora. Amanhã é um novo dia. Quantas vezes, talvez, já ouvimos esta frase? Hoje pode estar difícil, mas amanhã é um novo dia. A Bíblia, na verdade, fala sobre isso. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque amanhã é um novo dia. E no texto que nós lemos fala exatamente sobre isso, que amanhã é um novo dia. No versículo 11, por exemplo, diz que no dia subsequente, ou seja, no outro dia, Jesus apareceu. Por quê? Porque amanhã é um novo dia. Mas para esse novo dia ser um dia melhor, porque com certeza amanhã é um novo dia, mas para ser um dia melhor, para ser um dia mais abençoado, para ser um dia mais feliz, é necessário uma pessoa: Jesus. E eu gostaria de começar então esta mensagem com uma pergunta: quem você tem seguido? Porque na verdade, meu irmão e minha irmã, todos nós, sem exceção, sempre seguimos algo ou alguém. Nós seguimos a moda, nós seguimos as notícias, nós seguimos a mídia, nós seguimos a multidão, nós seguimos pessoas, nós seguimos a maioria. Sempre estamos seguindo alguém. Nós seguimos opiniões políticas, nós seguimos posicionamentos partidários, nós seguimos opiniões profissionais ou técnicas. Quem você tem seguido? Na mídia social ou nas mídias sociais, no Twitter, no YouTube, etc. Nós somos chamados de seguidores, porque, via de regra, sempre estamos seguindo algo ou alguém. Quem você tem seguido? Uma segunda pergunta complementar a essa é: por que você tem seguido? Não basta você seguir alguém. A pergunta é: por que você segue essa pessoa ou segue algo? E uma terceira pergunta, ainda mais complementar e talvez até mais importante, é: como você tem seguido? De que forma você tem seguido? Pastor, por que essas perguntas? Porque nós seguimos algo ou alguém. Porque são perguntas importantes para fazermos para as nossas vidas, porque nós queremos sim dias melhores e amanhã é um novo dia. Mas será um dia melhor? O texto que nós lemos fala de 3 grupos de seguidores, 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo seguia um cortejo fúnebre e os outros 2 grupos seguiam Jesus. Quem você tem seguido? O primeiro grupo, que seguia o cortejo fúnebre, mostra exatamente o que ocorre quando nós não seguimos Jesus. E o que ocorre, na verdade, é nada.
Nada acontece, nada diferente ocorre. A vida é sempre a mesma. Sabe, quando nós seguimos Jesus, o amanhã não é um novo dia. O amanhã é o mesmo dia de sempre. O grupo que não seguia Jesus no texto era um grupo que experimentou isso. A vida era apenas nascer, viver, sofrer e então morrer. Não havia expectativa de milagres, não havia expectativa de mudanças, não havia expectativa de grandes propósitos divinos. Esse era um grupo. Mas no texto havia mais dois grupos que seguiam a Jesus. Grupos que sentiam a expectativa de que algo poderia acontecer, que amanhã é um novo dia, porque é um dia diferente, uma bênção pode ocorrer, um milagre pode acontecer, algo bom pode vir a existir, porque seguir a Jesus é ter essa expectativa. E esses dois grupos, então, que seguiam com Jesus, que seguiam a Jesus, tinham essa expectativa. Ambos os grupos estavam no caminho por causa de Jesus. Ambos os grupos estavam falando sobre Jesus. Ambos os grupos tinham expectativa sobre Jesus, sobre o que Jesus podia fazer. Mas havia uma diferença nesses dois grupos. Na verdade, grandes diferenças. Porque um grupo era formado por uma multidão e o outro grupo era formado por discípulos. E isso, meu irmão e minha irmã, faz toda a diferença. Por quê, pastor? Porque os discípulos seguem a Jesus e a multidão apenas acompanha Jesus. Os discípulos são próximos de Jesus e a multidão apenas está perto de Jesus. Os discípulos querem ouvir e aprender de Jesus e a multidão quer olhar e assistir a Jesus. Os discípulos têm o compromisso de seguir o Mestre o tempo todo. Já a multidão segue onde quer, quando quer, até onde aguenta ou até onde acha que deve. Os discípulos querem a presença de Jesus, a multidão quer as bênçãos de Jesus. Os discípulos querem receber orientações de Jesus, a multidão quer receber milagres de Jesus. Enquanto a multidão é atraída pela fama de Jesus, os discípulos são chamados e escolhidos por Jesus. A multidão só encontra Jesus quando ouve algo incrível ou sai de casa para ver algo diferente, mas os discípulos não, eles querem ficar com Jesus, eles andam com Jesus, eles dormem com Jesus, eles acordam com Jesus, eles seguem Jesus. Há uma diferença. Quem você tem seguido? Essa pergunta ela é extremamente importante porque ela pode fazer uma diferença não apenas na tua vida, mas na vida da tua família. Quem você tem seguido? Por que você tem seguido? E como você tem seguido? Os três grupos do texto. Um grupo não seguia Jesus. Os outros dois seguiam a Jesus, mas um era apenas uma multidão e o outro era formado por discípulos, por verdadeiros seguidores de Jesus. Quem você tem seguido? Quantas vezes seguimos pessoas, quantas vezes seguimos ideologias, quantas vezes seguimos filosofias, quantas vezes seguimos teologias, quantas vezes seguimos nossos próprios pensamentos, aquilo que achamos mais correto, mais certo, e aí julgamos pessoas, criticamos pessoas, ou até mesmo temos preconceitos com várias pessoas e queremos dias melhores. Mas a pergunta é, quem você tem seguido? Jesus nos chama para seguir a Ele, para ter intimidade com Ele. É interessante que Jesus sempre chama para sermos mais próximos dEle. A multidão que não o conhecia, Jesus chama para andar com Ele. A multidão que já o conhecia, Jesus a chama para ser discípulo dEle. E assim é conosco. Jesus tem nos chamado, tem chamado você, nós, a nossa igreja, as nossas famílias, para nos relacionarmos com Ele, para andarmos com Ele, para termos intimidade com Ele. E aí eu pergunto mais uma vez, quem você tem seguido? Porque a resposta a essa pergunta pode determinar a sua vida e também a vida da sua família. Quem você tem seguido? No texto havia 3 grupos. E esses 3 grupos de repente se encontram exatamente na cidade chamada Naim.
E Naim, meu irmão e minha irmã, é uma palavra que significa tranquilo, tranquilidade, ou seja, uma cidade tranquila, uma cidade pacata, uma cidade calma, uma cidade tranquila para se morar, perdão. Mas veja, meu irmão e minha irmã, até nos lugares mais tranquilos, como Naim, problemas acontecem, dificuldades ocorrem. Tudo estava tranquilo, mas de repente uma notícia, de repente um falecimento, de repente uma tragédia, de repente uma calamidade, porque em todos os locais acontecem problemas. Em todas as situações, em todas as etapas da vida, em momentos da vida, a qualquer instante algo pode acontecer, um problema pode ocorrer. Nós vivenciamos isso esse ano através do Covid, da epidemia ou da pandemia do coronavírus. Tudo aparentemente estava tão tranquilo. E agora, nenhum lugar do mundo, por mais tranquilo que pareça, nenhuma sociedade, por mais próspera que seja, nenhum ambiente, por mais protegido que esteja, está livre desta pandemia. Tudo estava tão tranquilo, não é verdade? Ou pelo menos parecia. E é assim na vida. Problemas acontecem. Por exemplo, problemas familiares ocorrem em todas as famílias do mundo. Problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamento ocorrem com todas as pessoas do mundo. Eles acontecem. Até em lugares bons de viver, até em famílias aparentemente tranquilas. Porque, meu irmão e minha irmã, a solução não está no local onde você está. Você pode morar em Naim e mesmo assim em Naim ter problemas. E se a solução não está no local onde você está, não adianta sair do local. Porque a solução não está no local. A solução está em Jesus. O texto diz que o primeiro grupo das pessoas estavam chorando, sofrendo, estavam saindo da cidade, mas a solução não estava no sair. Eles voltariam do mesmo jeito, com tristeza, com choro, com angústia, com dores, porque a solução não está no local. A solução está em Jesus. Então nesse texto havia 3 grupos. Um grupo sem expectativas, na verdade já sabendo o que iria acontecer, e outros 2 grupos com grandes expectativas, sem saber o que poderia ocorrer. Essa era a situação desse texto. Veja, um grupo sem nenhuma expectativa. Ele já sabia, bom, amanhã vai ser o mesmo dia de hoje, agora nós vamos enterrar esse jovem, voltaremos para casa e nada vai acontecer. E de repente amanhã é um novo dia, que talvez outra pessoa morra, talvez outra calamidade aconteça. Era assim que funcionava para esse grupo. Já no outro grupo, bom, amanhã é um novo dia. Amanhã algo novo pode acontecer, um milagre pode ocorrer, Jesus pode fazer algo que nós não imaginamos. Diferença entre os grupos. E no primeiro grupo nós vimos uma viúva. Uma viúva que tinha motivos para chorar. Na verdade ela chorava. Ela chorava porque o seu filho tinha morrido. Ela chorava porque o seu marido já havia morrido e ela sabia que a partir de agora estava totalmente sozinha. Ela chorava porque tinha enterrado já o seu esposo e sabia exatamente aonde esse velório iria terminar do seu filho. Ela chorava por uma antecipação da dor que ela sentiria. Ela chorava quando pensava que um dia a vida tinha sido perfeita. Ou seja, ela tinha uma família antes. Um marido, um filho, uma família junta, uma cidade pacata, uma cidade tranquila. A vida já foi perfeita. Ela que não havia aproveitado as pequenas coisas da vida. E ela chorava quando pensava no dia da manhã que estaria sozinha e desamparada. Ela chorava. Mas quando o Senhor a viu, quando Jesus a notou, o texto diz que ele se moveu de íntima compaixão por ela. Ele se identificou com ela. Ele teve empatia por ela. Na verdade, a palavra de Deus sempre nos mostra que Jesus nos conhece, que Jesus nos entende, que Jesus se compadece de nós. Talvez, no caso dela, porque era uma mulher viúva e Jesus tinha uma mãe terrena viúva. Talvez, por causa dela, é que aquela mulher viúva perdeu seu filho. Jesus sabia que também a sua mãe terrena
daqui a um tempo perderia o seu filho, ele seria crucificado, mas o principal, ele se compadece dela porque Jesus é 100% humano, ele é 100% Deus, é verdade, tem todo o poder, como no texto que nós ouvimos, mas também ele é 100% humano, ele sabe o que é ser humano, ele sabe o que é sentir a dor do próximo, ele sabe o que é se importar com as pessoas. Jesus se moveu de íntima compaixão por essa mulher. Essa mulher chorava e Jesus conhecia todos os motivos do choro dessa viúva. Sabe, Jesus conhece nosso coração. Às vezes nós nos sentimos sozinhos numa multidão. Às vezes nós pensamos, ninguém entende o meu choro. Mas Jesus entendia cada motivo do choro daquela mulher. Porque Jesus conhece os corações. E o que chama a atenção nesse texto é que Jesus não apenas conhece, mas Jesus age. E ele age sempre na hora certa. O texto diz que no dia subsequente, no outro dia, porque meu irmão e minha irmã, amanhã é um novo dia para Jesus. E no outro dia, então, Jesus chega exatamente na hora certa. Se ele chegasse antes, ele não teria um encontro com aquela viúva, aquele jovem não seria ressuscitado. Se ele chegasse depois, aquele jovem já teria sido sepultado. Mas Jesus chega na hora certa, no momento correto. Esse é o Deus que nós servimos. Talvez você possa estar pensando que na sua vida, Jesus está atrasado. Jesus não está fazendo nada. Jesus não veio, Jesus não agiu, mas eu quero lembrar você que o nosso Deus, ele age na hora certa, no momento correto, como no texto. Quando o velório saiu para fora da cidade, quando já estava chegando perto do cemitério, quando aquele jovem já seria enterrado, foi naquela hora, quando não havia mais esperança, que Jesus veio para mostrar que ele é Deus, para mostrar que ele está acima de toda e qualquer esperança humana, mas acima de tudo para nos lembrar que ele age. Mas ele age na hora certa e age também, meu irmão e minha irmã, da forma certa, do modo correto. Ou seja, o texto nos lembra que Jesus nos vê e nos compadece. É a primeira coisa que acontece. Lucas 7,13 diz assim que ele viu e se compadeceu, ou seja, ele se importa. Sabe, meu irmão e minha irmã, em qualquer situação da vida, a primeira coisa que Deus faz nas situações que nós passamos, é nos ver e se compadecer de nós. Deus se compadece das lutas que você passa, dos teus sonhos que já morreram ou que estão morrendo, das dificuldades que você enfrenta. Ele se importa, ele tem empatia, ele tem compaixão, ele coloca o coração dele na nossa miséria. Ele é compassivo, ele é misericordioso. Sabe, meu irmão e minha irmã, amanhã é um novo dia, porque nós temos um Deus que se importa conosco. Um Deus que se importou no texto com uma viúva que nem nome possuía, que não tinha um nome conhecido. E às vezes nós pensamos, mas ninguém me conhece, pastor, o meu nome não é conhecido. Deus conhece e ele se importa. Por isso amanhã é um novo dia. Em segundo lugar, ele não apenas vê e se compadece, mas ele também consola com palavras. O texto diz no versículo 13 que Jesus olha para essa mulher e diz assim: não chores. Jesus sempre tem uma palavra para você. Jesus sempre tem uma palavra para a sua igreja. Jesus sempre tem uma palavra para as nossas vidas. Por isso que amanhã com certeza é um novo dia, porque Jesus tem uma palavra para nós. É interessante, meu irmão e minha irmã, que sempre quando nós chegamos a Jesus, ele sempre tem uma palavra para as nossas vidas. Às vezes não tem um milagre na hora. Às vezes não tem uma porta sendo aberta naquele momento. Mas uma palavra de consolo, de conforto, de esperança, ele sempre tem para nos dar. Porque Jesus se importa. Porque Jesus vê a nossa situação. E porque Jesus fala conosco. O texto continua e mostra também, em terceiro lugar, que Jesus não apenas nos vê e fala conosco, mas ele também nos toca com poder. O versículo 14 diz que ele vê, ele se importa com aquela mulher, ele fala com ela e ele toca aquele cortejo fúnebre, ele toca o esquife, ele toca o caixão e toca com poder de fazer parar aquela multidão, com poder de fazer parar aquele velório, com poder de fazer parar o choro daquela mulher. Ele nos toca com poder, nem que ele tenha que quebrar um protocolo.
Segundo Levítico, capítulo 5, o judeu não deveria tocar um caixão, uma pessoa morta, um esquife, mas Jesus toca, porque ele muda realidades, porque quando Jesus toca, coisas maravilhosas acontecem. Há uma lenda do rei de Midas, uma lenda grega, que diz que o rei Midas recebeu um dom extraordinário. Tudo que ele tocasse se tornava ouro. No começo parecia uma bênção divina, mas depois se torna uma maldição terrível na vida daquele homem, porque tudo que ele tocava se tornava ouro. Uma fruta que ele gostaria de comer se tornava ouro. A sua esposa que ele gostaria de acariciar se tocava ouro. A filha e os filhos que ele gostaria de abraçar se tocavam ouro. Então aquele toque que deveria trazer prosperidade para a vida, trazia na verdade morte à sua volta. Mas o toque de Jesus, ele é diferente. Ele traz vida. Ele traz perspectivas novas. Ele traz expectativas de esperança. O toque de Jesus é diferente, ele muda trajetórias, ele muda vidas. E Jesus, meu irmão e minha irmã, tem interesse em tocar o nosso coração, tem interesse em tocar a nossa vida. Por isso que amanhã é um novo dia com Jesus, porque Jesus toca e toca com poder, interrompendo caminhadas sem esperança, interrompendo cortejos fúnebres, interrompendo o sepultamento de sonhos, interrompendo, meu irmão e minha irmã, aqueles novos dias iguais, entediantes, sempre os mesmos. Esse é o Jesus que nós servimos. E em último lugar, Jesus realiza milagres, nem que seja ressuscitar o que havia morrido. O versículo 14 fica bem claro isso, que Jesus ele realiza milagres. Veja, nem mesmo entre os dois grupos que seguiam a Jesus havia essa expectativa. Eles tinham expectativas de curas divinas porque eles viam Jesus curar. Eles tinham expectativas de palavras poderosas porque eles viam Jesus falar. Eles tinham expectativas de expulsar demônios porque eles viam Jesus ter expulsado demônios. Mas Jesus não havia ainda ressuscitado ninguém. Até esse momento, a ressurreição de mortos era algo impossível, era algo impensável, mas para Deus não há impossíveis. Por isso, meu irmão e minha irmã, amanhã é um novo dia, porque Deus realiza milagres, porque Deus fará aquilo que for necessário para glorificar a Deus e abençoar as nossas vidas. Deus fará o que for necessário para abençoar a sua vida, meu irmão e minha irmã. Nem que seja ressuscitar o que tinha morrido. No texto diz que Jesus chega a um jovem morto e diz assim: jovem, levanta-te. Veja, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus levanta caídos. Quem sabe nessa noite você está desanimado, você está estagnada, a família está caída, mas a palavra de Deus diz assim: levanta-te. Amanhã é um novo dia, porque Jesus realiza milagres. E o que me chama a atenção também é que Jesus fala: levanta-te, para uma pessoa que estava morta. Eu não sei se você já se atreveu a falar com uma pessoa morta. E talvez se você falasse com ela, eu não sei o que você diria. Talvez se Deus desse o poder para você nessa noite: meu filho, minha filha, vai e ressuscita mortos. Talvez você chegasse diante do morto e falasse assim: volte à vida, ressuscita-te, volte a viver, coração, volte a bater. Mas Jesus não fala nada disso. Jesus olha para aquele jovem e fala: levante. É mais ou menos como um pai que pela manhã bate na porta do quarto do filho, ou então adentra o quarto da filha e fala assim: levanta, está na hora da aula, você não pode se atrasar, nem que seja aula online, mas se levanta. Ou então é a esposa que levanta o marido: amor, domingo, levanta, é a escola dominical, você é o pastor da igreja. Ou então é o pastor ou o marido que fala para a esposa. Mas independente disso, era alguém que falava com uma outra pessoa que não estava morta, mas que estava apenas dormindo. Para Jesus, aquele rapaz não estava morto, estava apenas dormindo. Para Jesus, aquela situação,
O sonho daquela viúva de ter um filho ao seu lado, aquele sonho não tinha morrido ainda, estava apenas adormecido, porque aos olhos de Deus, os sonhos que Deus tem para nós não morrem, meu irmão e minha irmã, eles apenas adormecem. O sonho que Deus tem para a tua vida, ele não morreu. Ah, pastor, mas tudo acabou, agora não tem mais jeito. Talvez as pessoas estão falando isso. Talvez o cortejo fúnebre já está à tua volta. Mas eu quero lembrar você que os sonhos de Deus não morrem. Eles apenas adormecem. Por isso amanhã pode ser um novo dia. Porque Jesus ressuscita mortos. Jesus reacorda sonhos. Jesus anima nossas vidas. Esse é o Jesus que nós servimos. Afinal, para Jesus, a palavra final é dele. Sabe, lembre-se, meu irmão e minha irmã, disso. A palavra final não é das pessoas. A palavra final não é do jornal. A palavra final não é dos médicos. A palavra final não é do teu coração. A palavra final cabe a Jesus. E a palavra final de Jesus foi: levanta-te. E ele restituiu aquele menino, aquele jovem, para a sua mãe. E o resto? Bom, o resto é só alegria. Na verdade, temor a Deus e muita alegria. A população, o povo ficou cheio de temor e louvava a Deus e adorava a Deus e dizia: Deus está presente. E aquela família então pôde voltar para casa juntos. Porque a solução não era o sair da cidade ou sair da situação. A solução estava em Jesus. Encerrando, meu irmão e minha irmã, a viúva da cidade de Naim havia perdido seu filho, mas Jesus havia restaurado. E nessa noite eu quero convidar você a fazer uma pergunta para você mesmo. O que se perdeu? O que você tem perdido? O que tem feito com que você não veja amanhã como um novo dia? O que tem roubado as expectativas de um milagre para amanhã, de novas notícias para amanhã? Porque, meu irmão e minha irmã, com Jesus, amanhã é um novo dia. Amanhã é uma porta ou uma oportunidade para milagres de Deus na tua vida. Como está teu coração? Como está a tua vida? O que tem morrido à tua volta? O que tem feito com que lágrimas tenham brotado do teu rosto? Jesus se importa. Jesus está olhando para você nessa noite, eu creio nisso, olhando para nós e nos lembrando que com Ele, não se preocupe porque amanhã é um novo dia. Com Jesus sempre, o próximo dia é um novo dia. Claro que para isso você precisa responder uma pergunta: quem você tem seguido? Você tem seguido a Jesus? Não com a multidão, mas com os discípulos. Tem buscado a Ele, a companhia dEle, as palavras dEle, a visão dEle, o propósito dEle. Bom, então se prepare, porque amanhã, com Jesus, amanhã é um novo dia. E eu gostaria de orar com você nessa noite. Orar por milagres, sim, orar por bênçãos, com certeza, mas orar porque amanhã seja um novo dia na presença de Jesus. Mas antes de orar, vamos adorar a Deus. Vamos louvá-lo pelos milagres que Ele fez, é verdade, mas também pelos milagres que Ele fará. E principalmente porque Ele se importa com você. Vamos adorar a Deus? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão.
ressuscitou. Digno é o Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou-me a mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. E eu gostaria agora de orar com você e orar por você. Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado, Pai amado, pela Tua palavra que nos lembra que amanhã é um novo dia. Na Tua presença, Pai amado, todo amanhã é um novo dia. Um novo dia de sentir o Teu Espírito em nós, um novo dia de perceber as oportunidades que o Senhor tem para nós, um novo dia, Pai amado, de reconhecer os relacionamentos à nossa volta que são preciosos e o Senhor nos concede. Pai amado, amanhã com certeza será um novo dia. Mas nessa hora eu peço agora, Pai querido, em nome de Jesus, por essa vida tão preciosa. Essa vida que o Senhor se importa, Pai, que o Senhor está vendo, que o Senhor está chamando para um novo dia, para uma nova caminhada. Pai, toca esse coração. Realiza, Pai, um milagre nessa família, Pai querido. Chama para uma grande obra. Não permita, Pai amado, que fique estagnado ou que fique desanimada, Pai querido, e que amanhã seja mais um dia normal. Pai amado, amanhã será um dia extraordinário, porque na Tua presença amanhã é um novo dia. Então cuida, Pai, enxuga as lágrimas. Restaura, Pai amado, a esperança, restaura os sonhos, reaviva, na verdade, sonhos nessa noite, por louvor da Tua glória, porque amanhã será um novo dia. Abençoa, Pai, também protege de ataques de pessoas que não entendem essa verdade, de ataques de Satanás, ó Pai amado, que quer barrar essa verdade. Pai amado, protege até do próprio coração, que muitas vezes nos engana, porque amanhã será um novo dia. Então abençoa teu filho, abençoa tua filha, derrama a tua bênção, Pai amado, mas o principal, a Tua presença. Que essa vida possa seguir o Senhor de todo o coração, não como uma multidão, Pai amado, esperando milagres, mas como discípulos que querem aprender do Senhor e querem ser usados por louvor da Tua glória, para que amanhã seja um novo dia também para o próximo, para outras vidas. Então abençoa, Pai, cuida, restaura, cura, protege, fala, liberta por louvor da Tua glória. Porque eu sei, Pai, que amanhã será um novo dia. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra e porque amanhã com certeza será um novo dia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E agora, meu irmão e minha irmã, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai eterno, e que o poder, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas amanhã, que será um novo dia e pelos séculos dos séculos. Amém.
E agora, alguns comunicados para a nossa igreja. Meu irmão e minha irmã, a nossa igreja continua e glória a Deus por isso. O templo pode ainda estar fechado, mas a igreja continua viva, dinâmica, através dos seus ministérios. Por exemplo, toda terça-feira, o projeto Fé, Café com Vida, nesse mês de setembro, um projeto do Ministério Master com a nossa irmã Elaine. Então você é convidada, minha irmã, a participar desse ministério para as mulheres, da SAF da nossa igreja. Toda terça-feira, 16 horas. Mais informações com a Elaine. Quarta-feira é o nosso encontro de oração. É quando nós nos reunimos como igreja, seja via online, não tem problema, mas nós oramos uns com os outros e oramos também uns pelos outros. Toda quarta-feira, 20 horas, no nosso canal do YouTube. Na quinta-feira é o momento dos adolescentes, 19 horas. Você que é adolescente, participe com a nossa irmã Júlia das gincanas, das atividades, das programações e daqui a pouco também das premiações. Aguarde, mas participe toda quinta-feira. No sábado é o momento jovem, 19 horas, agora com o projeto Sende-me. Pastor, eu quero conhecer mais o que é isso, então participe todo sábado, 19 horas, com a nossa irmã Júlia e com o nosso irmão João. E já vá se preparando para o mês de outubro com novidades aos sábados. Entrevistas, bom, eu não vou contar. Gostaria que você esperasse, tivesse boas expectativas e também participasse. No domingo pela manhã, o nosso curso de Apocalipse que está encerrando. Então participe, todo domingo, 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. E é claro, domingo à noite, o nosso culto de celebração a Deus, quando nós louvamos, adoramos e ouvimos a palavra de Deus para as nossas vidas. Não apenas participe, mas divulgue, compartilhe, evangelize as pessoas também falando de Jesus. E é claro, o Ministério Smart Kids com a nossa irmã Eliane, já se preparando para uma noite bem especial, para um momento especial de talentos. Então você que é pai, que responsável por uma criança, procure a nossa irmã Eliane Marenda e participe também conosco. Participe também das cestas Hebron de alimentos. Nós já estamos nos preparando para a próxima entrega de cestas. No mês passado, meu irmão e minha irmã, uma boa notícia, nós entregamos 20 cestas. O maior número até agora de cestas que entregamos. E graças a Deus e graças também a você que tem nos ajudado. Então participe conosco. Também no próximo domingo nós estaremos prestando contas aos irmãos sobre as ofertas de missões do mês de agosto. De antemão, eu já agradeço a todos que puderam participar desse momento. E saibam que nós pudemos ajudar homens, instituições, mulheres, instituições missionárias com esses valores. Então, meu muito obrigado. Mas continue sendo igreja, continue vivendo a igreja conosco. E se você precisa de uma ajuda, uma palavra, pode me procurar com o pastor da igreja, ou os presbíteros da igreja, ou os diáconos da igreja, ou os líderes ministérios da igreja. Nós estamos aqui para servir você, para ajudar você e para andar junto com você. Então que Deus abençoe a tua vida, guarde a tua vida e também a tua família, no nome poderoso de Jesus. Amém. Olá, quero fazer um convite a você. Você que assistiu a uma pregação, a um estudo nesse momento, pode assistir ainda muito mais e compartilhar conosco também informações através dos nossos meios digitais. Por exemplo, nosso site www.hebron.org.br ou no Instagram @ipb.hebron ou no Facebook /IPB-Hebron ou ainda no nosso canal do YouTube IPB Hebron Ponta Grossa. Lá você ainda poderá assistir mais estudos, vídeos e todas as informações sobre a nossa igreja. E também gostaria de fazer um convite muito especial aos membros e somente aos membros da nossa igreja. A pandemia do coronavírus continua, isolamento social também, mas a igreja também continua. E para isso precisamos então, como igreja, saldar, pagar as nossas dívidas mensais e contamos com a ajuda dos irmãos através dos seus dízimos e ofertas, que podem ser depositados na nossa conta no Banco Itaú, agência 0200. Nossa conta é 19885-1
E o CNPJ da igreja é 76 174 929 0001 07. Nos ajude, você que é dizimista, ofertante, para que possamos não apenas saldar nossas dívidas mensais, mas continuarmos propagando o reino de Deus e alcançando, abençoando vidas. Que Deus abençoe você, a sua casa e guarde a sua vida em nome de Jesus. E continue conosco.